Vamos para as indicações, meu querido Bruno Garcês. E vamos começar por goleiro. Você quer falar ou eu jogo na tela e você fala? Pode jogar na tela que a gente fala dele. Assim, tem um que eu já falei em outra live do Bahia. Esse aí eu sou fãzaço. Esse aí acho que tá... E assim, todo ano eu falei, gente, ninguém do futebol brasileiro vai levar ele. Ele tem 34 anos, cara, mas 34 anos ainda dá um bom caldo pra goleiro. Pra goleiro de boa. Ainda dá. E ele continua jogando em alto nível. O negócio do Rei é o seguinte, ele voltou do futebol grego, porque eu confesso que não acompanhava ele antes. Ele voltou ao futebol argentino, deve fazer uns 4, 5 anos, por aí. E ele foi pro Rinácia. Ele foi pro time baixo, pequeno, né, do futebol argentino, né? Os torcedores do Rinácia que me perdoem, mas é um time pequeno. E ele começou a pegar muito, começou a destacar. E aí depois, o Independiente pega ele, eu já chamava a atenção dele no Rinácia, aí o Independiente pega, ele jogando um time grande da Argentina, aí chama mais atenção. E não tem nem comparação, cara. Você pergunta pra qualquer, até jornalista argentino, quem é o melhor goleiro do futebol argentino hoje? Isso já tem uns 3 anos, que eles falam que o melhor goleiro é o Rodrigo Rey, né? Que joga bem com os pés, que pega pênalti, é muito bom debaixo das traves. Então, cara, é chover no molhado também, porque eu já indiquei o Rodrigo Rey lá aqui no Sou Mais Bahia, o ano passado. Sim. Eu falei dele, e continuo falando dele. Então, a galera, outro que eu também falei na época, que o pessoal tá lembrando aqui, é o Kevin Mia, que é de seleção colombiana. Também, goleiraço, é mais jovem, né? Mas é muito difícil tirar ele de lá, né? O Kevin Mia, deixa eu ver onde que o Kevin Mia tá agora. Acho que ele continua lá no México, né? Tem o nosso querido Moisés Ramírez também, que na época foi cogitado e tal. Esse Moisés Ramírez, esse eu já acho assim... ele precisa baixar um pouquinho a bola dele. Ele precisava quietar um pouquinho. Porque realmente ele era um goleiro muito... Ele é muito bom, né? Mas infelizmente a cabeça foi muito longe e ele era muito autoconfiante, cara. Aí exagerava em algumas bolas, como ele sabia trabalhar bem a bola no pé e tal, às vezes ele cometia alguns erros assim bizarros. Então ele precisa ganhar uma rodagem, era muito jovem, né? Diferente do Kevin Mia, que é muito jovem. Eu acho que o Kevin Mia tem quanto? Deixa eu ver. O Mia tem 25. Pô, 25. Um jogador, um goleiro com esse nível, o nível que ele tem, o potencial que ele tem. Goleiraço, cara, goleiraço. Eu acho que o Kevin Mia... o Bahia poderia gastar um dinheirinho lá, tirar ele do futebol mexicano. Dá, mas vai gastar um dinheirinho. Mas ele é um baita goleiro. Goleiro completo. E goleiro de seleção colombiana. E por que o Rodrigo Rey não sai de lá da Argentina, já que ele sempre destaca algo de iniciativa dele? Você sabe desse tipo de informação? Não, ele é um cara, até falam que ele é um cara muito, muito família, um cara muito bom. Pouca gente fala mal do Rodrigo Rey. Não tem muito o que... Então ele é um cara muito, muito na dele, né? Então, já cogitaram ele pro Boca, né? No River é mais complicado porque tinha um Franco Armani, que ainda faz bons jogos, né? Chegou a classificar o River nessa Libertadores, né? Nas oitavas. Mas no Boca chegaram a falar do Rodrigo Rey. A primeira coisa, o Boca tá querendo trocar de goleiro. A primeira coisa que falaram foi no Rodrigo Rey, porque ele é o melhor goleiro do futebol argentino. Então não tem que discutir. Mas acho que é porque o futebol argentino não tem muito poder aquisitivo, né? Se tivesse mais poder aquisitivo, acho que ele iria... Talvez, não sei. Eu tenho minhas dúvidas se os times lá têm dinheiro para pagar o que o Rodrigo Rey merece. Porque eu acho que ele tem condições de pegar aqui no Brasil fácil, né? Inclusive o River não vai jogar Libertadores, né? Não vai. Esse também. Esse aí pra mim acho que ele é o melhor goleiro pra mim nessa temporada do futebol argentino. Porque o que eu vi de jogos dele, assim, de milagres mesmo, defesas complexas. Porque uma coisa é fazer uma defesa lá, tá no scout, parece uma defesa que o cara chuta fraco e ele agarra bem, né? Isso acontece muito, né, nessas análises de scout, e aí você acaba computando com mais defesas. Mas as defesas complexas, o cara que tem mais defesas... Eu não tenho o dado aqui exato do Arce, mas no iScout eu tenho aqui, mas se eu buscar, que quem faz mais defesas complexas no futebol argentino é o Inácio Arce. E se você assiste, você vê segurança no goleiro. E jogando um time pequeno, que é o Riestra, né? Quem fala assim, o Riestra, quem que é Riestra? Né? Acabou de subiu junto com o Rivadavia na temporada passada, né? E é um goleiraço, goleiraço. Eu confesso assim que eu tinha visto poucos jogos do Arce, mas nessa temporada eu comecei a assistir jogos do Riestra pra ver o Arce jogar. Pra analisar o Arce. Então, ele tem 33 anos, um ano a menos que o Rodrigo Rey, tem uma experiência, tem rodagem, bem no nível do que o Bahia está procurando, às vezes, porque o Bahia está tentando já pela segunda vez o Everson, né? Do Atlético. Que é um goleiro experiente, que trabalha bem os pés, né? Um goleiro que já tem rodagem, né? Então, se for nesse nível aí, se no Everson não der certo, né? Mais uma vez, aí você vai buscando nessa linha que é Arce e Rodrigo Rey, né? Ou você faz uma aposta de jovens, né? Como eu coloquei o Kevin Mira aí, de novo boto ele, né? Você vai gastar uma graninha. E o outro que eu botei como indicação também, né, Barbaço? Lá ele, te botei não. Lá ele. Botei. Te botei não. Te botei não. Esse aí. Eu te botei não. Esse aí eu te mandei a indicação. Esse moleque é muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Me surpreendeu em alguns jogos da Libertadores. O Cristal não foi bem nessa Libertadores, né? Então ele foi bem exigido.
Ele chegou a ter alguns jogos específicos de nota 9, 8,5, fazendo 7 a 8 defesas complexas na partida. Então, e é um moleque assim que eu acho que vejo muito futuro nele. É uma boa aposta pro futuro, viu? Uma boa aposta pro futuro de Henrique, tem apenas 23 anos, e ele me chamou muita atenção pela elasticidade, joga bem com os pés. Hoje, goleiro que não joga bem com os pés é complicado, né? Mas somente aqui com o Ceni. Parece que parece que já é uma lei agora, você goleiro jovem, você tem que trabalhar bem os pés. Mas esse é uma boa aposta. Se não for agora, que o Bahia fique monitorando o Diego Henrique e fique observando. Vale a pena, vale a pena. Douglas, Vitor, eu quero pitaco de vocês ainda, porque assim, surgiram os dois extremos. Pedro Morisco com 21, André Ventura com 24. Aí depois foi pro nome de Everson. Hoje Yuri até negou esse interesse suposto em Everson que nosso querido amigo Fael trouxe, né? Mas, analisando o quê? Ronaldo foi comprado em definitivo. Teve um bom brasileiro da Série A, né? Começou oscilando, mas depois se firmou. 10 clean sheets em 28 jogos, eu acho que é um número bem relevante. Tem 29 anos, 4 anos de contrato. Vitor, depois do Douglas aí, o que vocês esperam para esse outro goleiro que vai vir, que já tá muito claro que o Bahia vai buscar? É o mais jovem, o mais experiente, enfim. Rapaz, eu tô vendo que nos últimos dias, Garcês, a galera tá com traçando esse perfil pro Bahia, né? De jogador que seja mais jovem, né? Um pouco contrariando um pouco do que a gente tá falando aqui, né? Dessa questão do cara ser um pouco mais cascudo e tal. Porque jovem nós temos alguns no nosso elenco. Mas com relação a goleiro, eu acho que o pessoal tá tão chateado assim com os que estavam vindo, e a grande maioria deles já era de uma idade já um pouco mais avançada, digamos assim, que eu acho que todo mundo tá na expectativa de vir um goleiro que tem essa versatilidade, essa curva, né, para poder ainda crescer e acompanhar esse crescimento do Bahia, no sentido de se desenvolver como jogador mesmo ali nas habilidades com os pés e tudo mais, né? Embora, como todo mundo sabe, né, e tenha se perdido com o tempo, a premissa do goleiro é saber defender, para depois ele saber jogar com os pés, né? Mas como a gente tem visto essa tendência no futebol, então todo mundo às vezes até pergunta, pô, se o cara é goleiro, subentende-se que ele já defende, né? Então vamos ver se o cara realmente pelo menos sabe jogar com os pés, né? A gente viu que hoje Rossi, que para mim é um dos melhores goleiros que atuam no Campeonato Brasileiro, também de vez em quando comete seus excessos, né? Quase que acaba saindo um golzinho ali por conta de uma atrapalhada dele com outro jogador de E linha teve do outro Flamengo. recentemente também, ainda meio bizarro de Rosa. Mas eu confesso pra você, eu atacaria ainda, pra manter a minha coerência, um goleiro que tivesse um pouco mais de experiência, tá? Sobretudo porque esse mesmo Rossi, não sei nem quantos anos ele tem, mas me parece que já tem um pouco mais, né, de idade, assim, pra lá pros seus 27, 28 anos, não sei, até um pouco mais do que isso. E conta muito, tá? Naquele negócio de 30 anos, de segurar um pouco mais a bola, de matracar um pouco mais e tal. E aí, de quebra, se ele souber jogar com os pés, é melhor ainda, né? Porque a gente ganha mais uma opção. Eu acho que o Bahia ainda pode recorrer a um jogador um pouco mais experiente para essa posição, tá? Mas também não me surpreenderia se eles, né, pensassem em um jogador jovem. Os dois nomes que foram abordados aí, o Matheus falou, são desse mesmo perfil, né? Pelo menos não me agrada muito. Não sei se Douglas também vai nessa mesma pegadeira. Eu iria para um goleiro um pouco mais novo, que eu acho que a gente poderia dar um pouco mais de equilíbrio, né? Um goleiro mais experiente, que seria o Ronaldo, né, que já tem contrato. E aí não faria sentido você investir dinheiro num goleiro mais cascudo, nesse caso aí, que seria um goleiro acima de 30 anos, né? Que, pelo menos os dois perfis que Bruno mostrou aí, né? Do futebol argentino. Não faria sentido o Bahia trazer um goleiro um pouco mais cascudo, né? Investir dinheiro nesse goleiro um pouco mais cascudo, tendo investido dinheiro no Ronaldo, por mais que seja um investimento baixo. E aí, acho que seria mais lógico, entre aspas, né? O Bahia agora investindo no goleiro mais jovem, que tem uma potencial revenda, né? Que seria esse goleiro um pouco mais novo para poder tentar rivalizar com o Ronaldo de alguma forma, né? Até porque também ainda tem o João Paulo ainda por empréstimo, né? Eu acho que assim, eu até falei isso ontem na Zona Mista. O Bahia, se um Everson da vida vier pro Bahia, ele não vem pra poder ser banco de Ronaldo, sabe? Assim, ele não vai esperar a oportunidade dele, sabe? E Ronaldo não terminou a temporada como um cara que tem que ir pro banco, sacou? Então assim, eu acho que o perfil a ser atacado... Hoje o Yuri trouxe essa confirmação, inclusive, através da apuração que fez. Eu acho que o perfil a ser atacado tá parecendo ser o desse goleiro mais jovem, né? Que é o caso do Diego Henrique aí, o peruano, que é o caso do André Ventura, é o caso do Pedro Morisco, que se destacou no Coritiba. Justamente pro cara, mesmo sem chegar sendo já o titular da posição, ele vai ter aí lastro, né, idade para poder se desenvolver mesmo aqui no banco. Aí daqui a 1, 2 anos vai ganhar uma oportunidade mais concreta, tem sequência e tal. Acho que vai ser essa a linha. Inclusive, Ronaldo, o jogo que Ronaldo ele ressurge, assim, eu acho que até o jogo contra o Nacional, né, lá no Uruguai, a primeira vitória do Bahia fora do país na Libertadores. Ele que era titular naquela partida, ele leva até um pedaço de vidro na cabeça, uma parada dessa, assim, uma loucura. Foi uma garrafa. A gente quase levou pedrada também na arquibancada, foi uma maravilha. Se for pensar nesses goleiros jovens, quer ver? Tem um menino um argentino que pertence ao Banfield, tá lá no Cerro Largo. Pra mim foi o melhor goleiro do futebol uruguai nessa temporada. Dino Santilli, baita goleiro, é argentino. É argentino, mas tá jogando futebol uruguai. Ele tá emprestado pelo Banfield, tá jogando no Cerro Largo. 23, 24 anos. Baita goleiro também. Às vezes uma aposta. Que é garoto, né? Vai pegando o Diego Henrique do Cristal, o Dino Santilli do Cerro Largo, né? Aí, ele tem 24, é isso mesmo. Oxe, tem gol? Ele bate pênalti? Bate pênalti. Tem um gol aí. Aí, ó. O próximo Rogério Ceni.
E faz lançamento, cara, é demais. O Bruno Antunes também é do futebol uruguaio, 22 anos também, moleque bom, né? Também muito jovem, né? Tá jogando bem no Boston, fez uma boa temporada no Boston River. Acho que tava ele e o Dino Santini, pra mim, tava disputando quem era o melhor goleiro da temporada lá. Então, assim, tem jovens. O Guido Vidjar do Del Valle, eu acho um bom goleiro. Eles acharam ele na segunda divisão do futebol argentino, né? Agora tá fugindo o nome de um cara que eu indiquei no canal, que ele jogava na segunda divisão. Eu fiz questão de assistir os jogos depois atrasados, né? Mas tentei buscar de um goleiro também que pertencia ao Vélez, que era um goleiro. Eu vou tentar achar o nome dele aqui também, que a galera depois foram achar vídeos do cara. Não, foi um scout de fora que achou esse meu vídeo e falou assim: como que você achou esse goleiro aqui? Ele tá na segunda divisão. Ele veio me questionar, tipo, como que você achou eu vou achar o nome dele aqui agora. É Matias Borgonho. Boa. Que ele pertencia ao Vélez e ele jogou na segunda divisão do futebol argentino. E eu assim, achei interessante umas jogadas que eu vi um vídeo aleatório na internet, gostei e comecei a acompanhar os jogos depois ao vivo dele. Ao vivo não, os jogos atrasados dele, pelo programa que eu tenho aqui. E aí também, um baita goleiro. Matias Borgonho, acho que tem quantos anos? Deixa eu ver. Borgonho. Esse também é bom goleiro, pra apostar. Ele tá no San Martín San Juan até agora. Ele tem 27 anos também. Baita goleiro, completo, né? Desse pacote com que vocês têm aí. Então, algum outro nome aí, já que vocês estão querendo mais jovens, aí já citei uns 3, 4 aí. É isso. Bora aguardar aí pra ver o que é que vai acontecer em relação a essa posição de goleiro, que a gente não achava que era uma grande prioridade depois do destaque em Ronaldo, mas aparentemente Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Lives, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui na SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.